Olá, sejam bem-vindos a mais um Capital Entrevista com Guilherme Oliveira. Para você que está sintonizado no canal 9.1, convida a família, convida os familiares, senta na sala e nos acompanhe nessa programação. E para você que está nos acompanhando no YouTube, não se esqueça de copiar o link, compartilhar com os amigos, com os familiares no WhatsApp, no grupo do futebol, no grupo da igreja, enfim. E com toda certeza, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal aqui da TV Capital no YouTube, para que dessa forma nós possamos ser cada vez mais e mais, não é mesmo? Pessoal, hoje é um dia muito especial para mim, pois o nosso convidado é uma referência regional, é uma referência na Baixada Cuiabana, uma referência no estado de Mato Grosso e até mesmo no território nacional. Eu estou ao lado do Carlos Cabral, profeta, ele que é professor de projeto social e arrisco dizer que um dos maiores, se não o maior, revelador de talentos aqui do nosso estado para o futebol. Profeta, é uma honra receber você aqui na TV Capital. Seja bem-vindo, pode ficar à vontade, está em casa. Guilherme, quero pegar na sua mão, porque eu vi nascer um atacante e hoje eu vejo nascer um grande comunicador, tá? Um abraço à sua audiência e muito sucesso. Que bacana, que responsabilidade, hein? Ó, levantou minha moral, um atacante ali. Professor, hoje o senhor está ali consolidado como uma liderança, né, social, como uma liderança comunitária. E é claro que aqui a gente vai falar do projeto, aqui a gente vai falar da formação de um atleta, mas eu acredito que tudo tem um começo. E eu que sou fruto desse projeto, meu pai é fruto de projeto social, passou pelo seu projeto, e a gente também vai falar sobre isso. Só que eu vi de perto a forma que o senhor trabalha com os jovens, com as crianças. E dito isso, não tem como começar de um jeito diferente senão perguntando da sua infância. Como foi a infância do profeta enquanto criança, enquanto adolescente, a relação com a família, com os pais? Puder falar um pouco pra gente? Guilherme, é um grande prazer estar voltando à minha história, desde o início na cidade de Jataí, sou goiano, né? Ia fazer 1 ano de idade, naquela época peguei a poliomielite, a paralisia infantil, não existia naquela época vacina, então contraí uma doença que matou muitas crianças no Brasil, mas graças a Deus eu consegui, mais uma vez o dedo do nosso Senhor Jesus Cristo, sobressair, e comecei muito novo, com 8, 9 anos, a já ver grupo de crianças que estava sem fazer nada. Lá nós fizemos um campinho, arrancando colonhão na época, e a gente começou já um trabalho com o futebol. Já era uma liderança, porque eu percebo que a liderança ela melhora, mas a liderança nasce. Então o trabalho meu começou em Jataí, né, com várias crianças. Quando eu vi a Mato Grosso, o Guilherme, nós deixamos um projeto lá com 700 crianças, chamado Projeto Abelha, que até hoje tem em Jataí, que foi uma referência. Deste projeto lá em Jataí, nós revelamos o Reidne, que foi jogador do Botafogo, jogador do Goiás, a Mauri, que foi goleiro do Goiás e foi treinador da seleção brasileira como treinador de goleiro, Glaus, que teve no Santo. A gente, daquele trabalho social, a gente deixou um legado de muitos jogadores a nível de Brasil. Aqueles que não viraram, a gente faz aquele trabalho importante que é trabalhar a formar o futuro homem do futuro, que é o nosso objetivo. É trabalhar a criança para que se torne um homem realmente de referência na sua comunidade. E dessa vinda para Cuiabá, para Mato Grosso, o senhor tinha quantos anos ali? E nessa chegada para cá, por exemplo, já mexi com o projeto social lá. O início desse projeto aqui, deu início já direto em Cuiabá ou no interior? Tá, eu vim trazer um irmão meu, nós tínhamos um amigo aqui em Cuiabá em comum, de trazer ele aqui em Cuiabá e deixar e voltar para Goiás. Sim. Só que eu me deparei com um quadro que eu não via lá numa cidade do interior. Muito menino dormindo em ponto de ônibus e muito menino se drogando. A droga do momento era a cola de sapateiro e o esmalte. Então eu fiquei muito triste com essa realidade, liguei para os amigos lá de Goiás, gente, eu não volto mais. Aí fui no juiz, peguei uma autorização e ali no Boa Esperança nós alugamos um quarto. E eu comecei a pegar esses meninos dos pontos de ônibus e começar a levar para casa lá do Boa Esperança. E a gente tinha um trabalho ligado à Salesiana chamado Pastoral do Menor.
que quem estava à frente era a irmã Nazaré. E lá a gente começou a oferecer para os meninos daquela região, da praça ali, uma alimentação, um café da manhã, um lugar de tomar banho e muitas palestras. Então a gente começou esse trabalho, o meu trabalho em Mato Grosso, ele começou junto com os meninos que vagavam pela rua e alguns viraram até delinquente. Só que eu percebi que ao longo do tempo, o Guilherme, era mais importante eu iniciar um trabalho na comunidade para evitar que ele chegasse até o grande centro. Porque a intenção naquele momento era de ser um engraxate, de fazer uma venda, mas a gente percebia que no decorrer da caminhada muitos deles se perdiam. Então foi aí que eu conheci um amigo no Boa Esperança, que eu já estava lá com criança, que me apresentou o Patronato Santo Antônio. E junto com os padres nós começamos um trabalho muito bonito no Salesiano de Santo Antônio, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com seu pai. E muitos meninos que viriam da região do Leblon e do Pedregal. Então, para você ter uma ideia, a festa de final de ano a gente tinha mais de 1.700 crianças. Nossa. Era uma coisa muito linda. Para quem está se perguntando aí de casa, já que o professor citou meu pai, ele perdeu o pai, no caso meu avô, né, desapareceu quando meu pai tinha em torno ali de uns 13 para 14 anos. Então, o meu pai, ele de uma família humilde, né, ele tinha tudo para ser mais um número ali no mundo do crime, né? Dentro daquela realidade ali, uma realidade de dificuldade, ele tinha tudo, né? Porque realmente existem pessoas que, de fato, apontam aquelas coisas ali como principais causas, a questão da dificuldade, e a gente sabe que influencia muito. Então, foi quando meu pai, ele foi salvo, foi resgatado por um projeto como esse, inclusive, hoje meu pai, ele é servidor público da segurança, na área da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso, é alguém que realmente venceu, né, viveu também do futebol, mas hoje é um servidor público, então eu percebo que ele, assim como eu também, claro que eu já tive uma estrutura familiar muito melhor, mas somos frutos desse projeto, e eu acredito que eu vejo meu pai como eu diria, exemplo perfeito que deu certo. Né, aquele jovem ali que tinha tudo para estar na criminalidade e realmente, né, venceu, foi por um caminho de bem. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque a gente conhece a Escolinha do Profeta como uma escola que forma atletas e homens de bem. E a gente sabe que essas centenas e centenas de milhares de jovens que passaram por lá, a gente sabe até pela dificuldade que é o futebol, a minoria vai viver do futebol. Só que com toda certeza o impacto, e eu sei que causa o impacto porque eu, pelos anos que frequentei a Escolinha do Profeta, o projeto, tem coisas que o professor fala, e meu pai já falava, que ele falava as mesmas coisas, né? Antes mesmo dele chegar lá, no meu tempo, o discurso continuou o mesmo, que é o discurso do quê? Valorização da família, olha, respeita os pais de vocês, respeita quem está criando vocês, não desistem dos estudos, continuem ali prestando atenção na escola, almejando algo também além do futebol. Da onde é que veio essa inspiração? Essa inspiração de realmente perceber que, claro, né, como o senhor mesmo falou, teve os sucessos do futebol, mas que principalmente existe uma grande maioria que precisava ser cuidada e levantar essa fama que é hoje do projeto, né? Eu acho que tudo isso nasce de um período que eu fiquei 6 anos num hospital em Goiânia chamado ortopédico. E que eu via muitas crianças vagando pela rua, tá entendendo? E muitas vezes você não via a família próxima. Aí eu chego em Jataí, voltando depois desse período muito grande de tratamento, tem platina hoje nas costas toda. Então eu percebi que a vida me deu muitas coisas e eu tinha que retribuir. E a metodologia nossa é desde aquela que começou lá em Jataí até hoje, onde a gente trabalha a valorização do ser humano, a valorização da comunidade, da família, da escola, valorizar o sonho dele, porque todo mundo tem sonho. E é importante a gente valorizar. Então, assim, a gente nunca perdeu a nossa metodologia de trabalho, que é a mesma. Muda só o nome, o Pedrinho, o Joãozinho, mas os sonhos são os mesmos, os impactos sociais familiares são os mesmos, as dificuldades são mesmo, e a gente percebeu que no decorrer da vida, quando você apoia, quando você acredita,
E quando você faz por amor, as coisas acontecem. É bacana a gente ver um depoimento como esse, porque realmente são esses trabalhos que eu acredito que, por vezes, são invisíveis. E a gente já vai falar sobre a questão mais ampla do que passam os projetos sociais e a realidade de muitos professores que a gente enxerga, né, ali quando a gente passa num campo de futebol, quando passa numa quadra. Mas antes disso, o senhor citou esses exemplos lá de Jataí, inclusive, que vingaram no futebol. Como foi essa primeira, eu diria, forma que o senhor lidou ali quando veio, de repente, clubes de fora buscando atletas dentro do projeto? Porque ao que o senhor passa para a gente, é que o projeto ele veio ali como uma mão para acolher, né? Olha, te passar orientações, né? Ocupar a sua cabeça enquanto jovem e de repente, simultaneamente com aquilo, obviamente, ali também tinha os talentos. Então, como foi quando os primeiros clubes começaram a vir? Acredito que o senhor ainda não tinha a devida experiência, de repente, para estar lidando com os clubes. Como que foi esse início? Olha, se você analisar, contando a história de Goiás, eu chego com uma ideia, começo a trabalhar com o infrator, percebo que é melhor eu trabalhar nas comunidades para evitar que essa criança chegue até o centro. E depois eu percebo que através do futebol, que é uma das melhores ferramentas de transformação social, eu percebo que eu posso atingir várias potencialidades. E aí a gente percebe que, até hoje eu falo isso, né? Todos os meninos que chegam no projeto lá da Escolinha do Profeta, ele é mandado por Deus. Porque se eu te contar a história, não posso, mas se eu contar a história de cada um, a grande maioria dos meninos são de famílias separadas. A grande maioria dos meninos e dos adolescentes precisa que alguém senta e olhe no olho dele e só deixe ele falar e diga, ó, eu estou com você. Nós podemos caminhar junto. Porque este projeto com a Escolinha do Profeta, ele não é meu. Eu sou apenas um instrumento, como muitos aqui na Terra, instrumento de Deus. A gente quer propagar esse amor, a gente quer propagar essa questão de Deus no coração de cada um e entender que a vida, ela é muito passageira. O dia que o meu caixão fechar, eu não vou levar nada, não vou levar relógio, não vou levar casa, não vou levar aquela mulher linda, tá entendendo? Eu não vou levar títulos. Se alguém não me vestir uma roupa, eu vou sair do jeito que eu cheguei. Então, para com essa vaidade, a gente tem que amar mais. Tudo é muito passageiro. Aí o pessoal pensa, para mim ajudar alguém, Guilherme, eu tenho que ter dinheiro. Não tem não. Geralmente quem ajuda hoje é quem não tem dinheiro. Porque uma conversa, um sorriso, um aperto de mão verdadeiro, você não sabe a profundidade disso. E aí nós falamos de potencialidade. E a gente vê os talentos que chegam. Tá? E a gente vê com Milson. Quem é Milson? Foi um dos primeiros, seu pai lembra. Seu pai teve no Botafogo um excelente meia-direita, uma qualidade técnica acima da média, estilo Raí. Aí Milson vinga, e Milson vai embora para a Europa. Coloco ele na mão do Eduardo Duran, na época um amigo, um dos melhores empresários do Rio de Janeiro. Aí ele vai para a Europa, faz a vida dele, chega em Cuiabá. Hoje, o que o Milson faz? Ele faz um trabalho no Rio, mais ou menos como esse da Escolinha do Profeta, potencializando a oportunidade para jogadores que estão fora de mercado. E o filho dele hoje, com acho que 17 anos, é seleção brasileira, Nairan, e que joga no Fluminense. Então a gente começa a mandar os jogadores, graças a Deus os jogadores começam a ficar. Eu falo muito nas minhas andanças pelo Brasil, que Mato Grosso hoje é um celeiro extraordinário de jogador. O biotipo de jogador mato-grossense ele é diferenciado do Brasil. Então nós temos celeiro. E que todos os projetos sociais têm que ser vistos com mais seriedade. Eu falei agora em Cotia, há 2 semanas atrás, eu estava lá em Cotia, e eu disse para os professores, os times profissionais têm que respeitar mais as escolinhas. Porque é de lá que vocês tiram o talento. E não são respeitados. Você sabe por quê? Porque é muito simples. Chega um menino, leva o menino já foi feito um trabalho, mas aquele professor que começa, que muitas vezes ele não tem uma formação, mas ele tem uma coisa importante. Ele tem amor. Tá? Ele trabalha valores. E o clube leva o menino e não dá nenhuma bola para ele continuar. Porque com a bola, Guilherme, você junta ali 50, 70 meninos do seu lado. Sim. E olha o trabalho que você pode fazer em cima de 70 meninos com uma bola só. Dê capacitação para o treinador. Ajude os treinadores. Eu falei para o Jefferson, que é o atual secretário de esporte do município,
Hoje o grande problema é que os donos de escolinha eles não sabem elaborar um projeto. Por que você não prepara alguém para elaborar esse projeto? Porque tem emendas impositivas, tem recurso no Estado, tem no município, tem em Brasília. Por que você não prepara? Porque se você vai em Barra do Garça hoje, Guilherme, você tem um deficiente lá chamado FI, que tem 300 meninos lá, cadeirante. Aí você vai em Tangará da Serra, você tem o seu Ivo, que é um outro amputado, que tem mais de 200 crianças trabalhando com ele. Estou dando exemplo de 2. Mas Mato Grosso, todo município que você vai, tem gente fazendo trabalho social e com esporte. Falta apoio. Que bacana. E eu acredito que, só deixando uma deixa, o senhor falou aí do meu pai jogar no Botafogo, tenho certeza que ele vai pegar essa parte do vídeo e fazer um corte para espalhar na rede social dele. E com razão também, é diferente até hoje. Seu pai jogou muito. Até hoje é diferente. Eu acredito que essa talvez seja uma realidade que talvez você aí de casa não tenha passado por um projeto social, talvez não tenha vivido isso, mas eu falo como fruto de projeto social e digo que muitas vezes, quando você passa em um campo e vê um professor com um apito segurando na mão e muitas crianças correndo ali em volta, muitas vezes aquele professor ele vai estar com um sorriso no rosto, como o professor Profeta disse, ensinando valores, ensinando coisas ali que, como a própria Bíblia diz, né, que ensine a criança o caminho que ela deve andar e ela jamais se desviará dele. Então, a criança, ela está num período ali de formação que, no que diz respeito a ideais e valores, ela leva para a vida toda. E muitas vezes vocês passam por um local como esse, professor com um sorriso no rosto, ensinando, mas muitas vezes, malemar na geladeira desse professor vai ter uma garrafa de água. Então, assim, se você chega na casa de um professor desse, às vezes você abre, no projeto dele vai ter 1000 crianças. Você abre o armário dele, não tem um macarrão. Então eu penso que são momentos como esse que a gente deve validar projetos como esse, iniciativa como essa, realmente para preparar essas pessoas. Essas pessoas que fazem um trabalho, e eu já quero entrar nisso, do impacto que é um projeto social dentro de uma sociedade. Por exemplo, hoje, né, quando nós pegamos uma escolinha como a do Profeta, por que ela deve ter incentivo do Estado? Às vezes você pode estar se perguntando isso. Quantos jovens que hoje estão lá na escolinha, que por conta do ensinamento do Profeta vai buscar uma faculdade, vai buscar, né, o estudo, então consequentemente vai ter uma qualidade de vida melhor, vai morar em um local que de repente tem um saneamento melhor, e essa criança, com a família dela, na vida adulta, já é alguém que, de repente, por conta de um local melhor, com saneamento, já não vai depender ali de policlínica, então já vai causar um impacto ali no SUS. De repente é uma criança que não vai de jeito nenhum para o caminho do crime, então já é o impacto na segurança pública. Então quando a gente começa a olhar o reflexo disso, Profeta, o impacto na sociedade é muito grande e o retorno que a gente tem por parte do Estado é muito pequeno. Então, se o senhor puder falar um pouco mais sobre isso, a realidade que passa de fato os professores e os projetos sociais. Eu percebo, Guilherme, que hoje você não consegue trabalhar sozinho. Se eu tiver uma comunidade que esteja preparada para receber sua criança e o seu jovem, se eu tiver uma educação preparada para estar trabalhando no colégio e tiver os projetos sociais, os 3 trabalhando em conjunto, mais a família, não tem como dar errado. Sim. Não tem como dar errado, porque ninguém faz nada sozinho. Então não adianta a escolinha do Profeta falar em amor, falar em solidariedade, em caráter, se ele chegar em casa, ele encontrar o pai deitado, brigando com a mãe, ou que muitas vezes ele não tem o pai, ele não tem a mãe. Então olha o choque de realidade. Então eu tenho que trabalhar em conjunto, com o colégio, com a comunidade, com a família e com o projeto social. Eles têm que falar quase a mesma língua, porque aí sim, o efeito seria bem maior. E a transformação, a gente trabalha para o Estado, a gente trabalha para o município. O Estado e o município têm que ver com bons olhos isso, porque nós trabalhamos para eles. Isso é papel do Estado e nós estamos fazendo. Uma iniciativa, inclusive, que eu vi o senhor comentando muito sobre, foi a questão da iniciativa do transporte gratuito para esses atletas, porque, por vezes, por mais que exista projetos como esse em Cuiabá, muitas vezes o jovem ele mora em outra região. Então, assim, por mais que o projeto social consiga, de fato, estar filtrando
esse jovem, está conseguindo alcançar esse jovem, a família, os pais. E eu dou aqui um exemplo de quando os pais ainda ali dão uma mínima de atenção, por vezes até vê o projeto como uma iniciativa boa. O pai que acompanha mais ou menos ali, ele até, como se diz, pode estar até apoiando o filho a estar participando, mas e a condição? Hoje, por exemplo, lá na Escolinha do Profeta, são 3 vezes por semana. 3 vezes. 3 vezes por semana para um jovem se locomover. Então, quer dizer, a mãe ela vai ter que optar por colocar comida em casa ou o filho ir para o projeto, com certeza vai deixar de ir para o projeto. Então, se o senhor puder desenvolver mais um pouco essa questão do que foi essa iniciativa do transporte, por que ela não foi para frente? Eu tive até na Câmara dos Vereadores, eu acho que até um projeto da vereadora, esposa até do Jefferson, que é amiga minha, e a gente falou da importância de liberar esse transporte. Porque um menino para estar 3 vezes por semana, ele não gasta menos de 250 reais para chegar lá. Você acha que a mãe vai deixar de comprar o alimento para ele ir? E muitas vezes ele passa de baixo, ele pula, tá, para chegar. Porque você sabe da história, o menino chega de manhã, ele tem um café da manhã, tá? Nós temos um cardápio que oferece para eles. Terça-feira é pão com mortandela, quarta-feira é pão com ovos mexidos e um suco, e quinta-feira é carne moída, aquilo que eles adoram, né? Com pão, muito gostoso. E a gente tem os períodos de palestra. Então ele vai, dificilmente ele falta. Então assim, se hoje tivesse o transporte gratuito para esses meninos, a gente estaria aumentando não só o menino sendo atendido na Escolinha do Profeta, mas outros projetos também interessantes em Cuiabá que faz um projeto bom. Sim. Eles poderiam chegar mais vezes para ser atendido. Eu acho que é só vontade política e entender o quanto que seria importante para esses meninos. Que eles pudessem ir sem dificuldade. Sim. Porque eles recebem muito lá. Seria interessante. Uma coisa bacana, o senhor falou ali da questão da alimentação, e uma coisa que me chamou a atenção ainda enquanto criança, que eu participei, e eu falo isso porque eu não nasci em um berço, eu diria assim, evangélico, um berço acostumado ali com oração, algo do tipo. Meu pai, minha mãe sempre foram ali cristãos, né, mas não frequentadores, e eu não tinha essa cultura, por exemplo, da oração. Então, quando eu cheguei lá no projeto, quando foi finalizando o projeto, eu pensei, vamos pegar minha chuteira e ir embora. Professor, calma aí, oração. E ali tem o hábito, por exemplo, de finalizar todos os dias com uma oração. Da onde que veio esse hábito? Quando é que ele foi introduzido? Foi introduzido desde sempre? É desde sempre que eu já entendi, desde sempre que eu sou instrumento de Deus. E o que me fortalece é a oração. O que me fortalece é a minha fé. E a gente tem que entender, um mundo tão lindo desse não seria feito por qualquer outra, menos pessoa que não fosse Jesus Cristo. Então a gente tem gratidão o tempo todo. E eu ensino isso para as crianças. Que o representante de nosso Senhor Jesus Cristo na terra hoje é o pai, mas a mãe, vamos respeitar. Mãe é uma coisa sagrada. Pai também. Então a gente sempre fala de Deus, a gente sempre conversa de Deus, a gente tem muita palestra usando os temas locais, mas a gente coloca para eles que Deus é a solução de todos os problemas. Agora, não é aquele Deus que eu peço e ele já faz amanhã para mim, não. Calma. As coisas, se você pedir, se você orar com fé, eu tenho certeza que você vai ter resultado positivo. Que bacana. E é bonito de ver as criancinhas fechar os olhos assim e falar com Deus mesmo. Eu tenho certeza que são atendidos. E agora vocês aí de casa entendem porque esse projeto é tão importante, porque hoje para mim é um dia tão importante, porque hoje, né, vivenciando a questão do programa de televisão e tudo que vem acontecendo na minha vida, com toda certeza tem grande participação do professor Profeta, de diariamente respeita os pais, não deixa de estudar, presta atenção, seja uma boa pessoa, um bom aluno, um bom filho. Então eu sou a prova de que uma criança frequentar um projeto como esse, causa um impacto tremendo na vida e mais. O ensinamento ele é passado. Da mesma forma que o meu pai passou por lá e me ensinou essas coisas, né? Uma coisa que eu nunca esqueço, né? Que quando eu fui jogar no interior de São Paulo, antes de eu sair de casa, meu pai me chamou e falou assim: você vai chegar lá e você vai conhecer o presidente do projeto. Só que quando você for entrar, você vai passar por um porteiro. Quando você passar por esse porteiro, da mesma forma que você vai apertar a mão do presidente, olhando no rosto do presidente, você vai olhar no rosto do porteiro também.
Então, assim, eu tenho certeza que aquilo ali, para uma pessoa que perdeu o pai com 13 anos, esse ensinamento veio do projeto. Com toda certeza, é a valorização. Você não me perguntou, mas a metade de Cuiabá me pergunta, por que profeta? Meu nome é Carlos Roberto. Eu desenvolvi esse trabalho no começo com os meninos infrator, consegui um grupo de senhoras do Boa Esperança e a gente levava comida, arroz com galinha na porta da catedral. Não tem aquelas arquibancadas da catedral? E nós levávamos para os meninos de lá. Um dia de sábado e a molecada sabia que tinha comida e vinha, sentava. E um dia uma polícia, que eu não vou citar nome, uma polícia muito brava, passou e prendeu um menino, chamado Jô. Parou o camburão e desceu, cadê o Jô, cadê o Jô? Ele começou a correr, ficou perto de mim, a polícia veio e falou, não, você não vai levar não. Como que você não vai levar? Você não vai levar. Primeiro que ele é uma criança, ele está recebendo uma alimentação. O que ele fez? Não, vou levar, então me leva junto. Aí o outro olhou para um lado, o outro olhou e viu o pessoal foi chegando, aí ele não me levou. E estava passando uma música do Padre Zezinho, falando, grita profeta, reclama, reclama justiça. Acho que é do Padre Zezinho. O Jô falou assim, seu nome hoje não vai ser mais Carlos, vai ser profeta. E ficou o apelido. Que bacana. E depois de 8 anos esse menino morreu, a polícia matou. Eu fiquei 6 meses com uma tristeza no coração, que eu fiquei doente por dentro. Imagino. Então ficou o apelido e até hoje. É como a gente fala, profeta, e inclusive meu pastor falou sobre isso, que muitas vezes as pessoas, na igreja tem muito disso. Deus me deu uma revelação, que Ele tem um grande propósito na minha vida. E as pessoas muitas vezes, quando recebem algo nesse sentido, poxa, Deus tem um propósito gigantesco na minha vida, essa pessoa espera chegar de repente um trabalho enorme na vida dela, no sentido de chegar uma multidão de pessoas aplaudindo, um reconhecimento gigantesco, sendo que o grande trabalho e o grande propósito estão nas pequenas coisas, né? Um projeto como esse, por exemplo, hoje se você chegar e falar de grandes propósitos, a pessoa ela tem que estar muito em Cristo para falar, o meu grande propósito é ir lá no presídio, orar pelas pessoas que estão lá. Meu grande propósito é ali no centro de Cuiabá, conversar com aquelas pessoas, entender por que elas estão ali, oferecer um alimento, oferecer uma oração. Então, eu acho que é muito nobre a gente ouvir um depoimento como esse, porque profeta, ele, como disse no início, tem uma deficiência e ele tinha todos os motivos para ser uma pessoa que cruza os braços, para ser uma pessoa que, não, eu nasci dessa forma, tenho uma dificuldade na minha vida, então eu não sirvo para nada, não tenho propósito nenhum, e hoje, como ele disse, né, algumas pessoas esperam ter muito dinheiro para poder ajudar. E olha o que ele vem fazendo. É um trabalho tão nobre, um trabalho que acho que o fator principal, que causa um impacto gigantesco na sociedade. E isso é um exemplo de que as pessoas muitas vezes estão esperando a melhor situação para dar um início em um projeto, em algo do tipo, sendo que o melhor momento é agora. E aí eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, se houve algum momento, né, que o senhor de repente pensou em desistir, até pela questão da dificuldade, né, até pela questão, quem sabe, olhando pelo lado da questão da deficiência, se isso em algum momento foi um impedimento que o senhor olhou e falou, não quero mais. Pelo contrário, Guilherme, quando você diz a palavra propósito, todo mundo tem. Eu conheço pessoa que tem um propósito num projeto social não de Mato Grosso, sabe o que ele faz quando ele chega lá? Só lavar os banheiros. E ele não quer mudar. Porque ele vê a importância nisso, é propósito. E a gente, desde pequeno, nós temos crença limitante e tem palavra que empodera. Apareceu uma crença limitante em você, tira ela e coloca uma palavra que empodera. Porque a gente pode, tá? Sabe qual a nossa briga maior hoje, Guilherme? É nós com nós mesmos. Sim. Não tem aquela vozinha que chega? Tira ela e põe uma voz que empodera. Porque a gente pode falar, jamais eu pensei em desistir. Pelo contrário, cada dia eu me enriqueço muito mais. E sabe de onde vem essa força? Vem dos olhos daquela criança que eu vejo chegar e me abraçar e me cumprimentar. Eu vejo a transformação naquela criança que chegou triste, olhando para o lado, e depois de 3 meses, ela recebe o carinho não só do profeta, mas de todo o grupo em torno dele, dizendo assim, você é importante, você pode, você é capaz. E a gente fica feliz de ver pelo Brasil todo trabalhos que faz a diferença. Nós estamos caminhando num mundo hoje em que as crenças limitantes estão sendo maior do que o propósito, do que as palavras que empoderam. Gente, se você trazer Deus para dentro de você de verdade, você vai ter muitas palavras que te dê força.
muita força para você continuar. Porque a tendência, pelo que eu vejo, o caminhar da juventude hoje, nós temos que nos unir e falar mais de Deus. Guilherme, independente de religião, tá? Deus, gente, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar dele, vamos fazer o bem. Porque eu sei, claro, com o meu propósito de vida, eu nasci para servir. Nasci para servir, sempre. E quero terminar a minha missão na Terra servindo. Aí uma amiga minha falando um dia que tentando reclamar, eu não reclama. Porque aquele que já pagou tudo já foi embora, está lá com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque nós temos que resgatar um monte de coisa, vamos trabalhar. Não tem tempo, Guilherme, não tem tempo. Que bacana. Tem que trabalhar, Guilherme. Temos que fazer o bem, e ajudar o próximo. Nada melhor do que isso. Que bacana. Isso aqui é um exemplo vivo e eu tenho certeza que o lugar do jovem lá em cima está com toda certeza bem guardado pelo grande trabalho que vem fazendo aqui. E antes de entrar nesses grandes talentos que a gente tem hoje, fruto do projeto do Profeta, hoje brilhando, não só no futebol brasileiro, mas no futebol internacional, na Itália, né, no velho continente, enfim, para tudo quanto é lado, tem grandes talentos. Mas antes de entrar nesses nomes, eu gostaria de entrar na formação do atleta, porque eu dou um exemplo comigo que quando eu estava na escolinha, o professor Profeta sempre foi muito rígido com a questão da alimentação. Vocês têm que se alimentar bem, né? Tem que dar uma segurada na questão do refrigerante, né? E a questão do refrigerante é algo que sempre pega a gente, né, Profeta? E eu lembro que quando o Profeta falou aquilo, eu pensei, eu vou parar de tomar refrigerante. E eu lembro que eu fiquei 1 ano e 3 meses, mas assim, sabe o que é ser radical? Em aniversário, às vezes o pessoal vinha, oh, ninguém tá vendo, não vou. E simultaneamente eu acredito que foi o período que nitidamente eu mais evoluí. Então eu gostaria de entrar nesse assunto da formação de um atleta hoje, o quão importante é essa questão da alimentação e como que é passado isso na escolinha hoje. O alto rendimento, o nosso corpo é uma máquina que tem que estar 100% preparado. Se você tiver um dente estragado hoje, ele vai atrapalhar no seu rendimento lá dentro, você sabe disso. Se você não souber alimentar, ele vai atrapalhar no seu rendimento. Se você não trabalhar a parte psicológica do jogador, vai atrapalhar no seu alto rendimento. Então hoje, o jogador ele tem que ser trabalhado em todas as esferas. Alimentação, parte psicológica, parte familiar. Por isso que os clubes hoje têm psicólogo, tem assistente social. Mas a gente prega desde muito tempo que o refrigerante é um inimigo do jogador. Porque ele enfraquece tanto os ossos, como hoje tem jovem já com diabetes. Olha a quantidade de... Gente, a Coca-Cola é deliciosa, como eu gosto. Gostava, que tem mais de 20 anos que eu não tomo. Mas na minha época, você não lembra disso, tinha uma coquinha assim de garrafa. Você abria, aquela primeira tomada era coisa de primeiro mundo. Meu Deus do céu, não pode. Então eu comecei eu mesmo, falo, não vou tomar mais. E os meninos, nós estávamos agora em Goiás, e o moço pagou uma rodada de pizza. Aí veio o garçom, refrigerante, os meninos já olham tudo para mim assim, não, Coca-Cola não, Coca-Cola não. Mas isso é bom, quando ele tem a consciência, ele sabe que não é por mim que eu estou pedindo para ele, mas ele sabe que vai fazer mal para ele. Com certeza, e uma coisa, inclusive, que o professor Elcio falava muito, que o corpo, ele é a ferramenta de trabalho do atleta. Com certeza. O professor Elcio, que é uma grande referência da Escolinha do Profeta também, hoje um grandíssimo profissional, inteligentíssimo, inclusive em breve estará conosco aqui no programa. E ele sempre falou muito disso pra gente, que a ferramenta de trabalho, ele dava os exemplos, né, do professor é ali, o giz de cera, né, o quadro, né, a ferramenta de trabalho do médico é o aparelho, né, que olha o coração, tudo certinho. Falou, do atleta não é diferente, é o corpo. Então, se você não cuidar da sua ferramenta de trabalho, com toda certeza o seu trabalho ele não vai ter um bom rendimento, ele não vai ser, né, de fato, ter um resultado positivo. E já saindo dessa questão da formação, Profeta, eu gostaria que o senhor falasse hoje desses grandes destaques que a gente tem no Brasil e no mundo dos atletas que são frutos do projeto. E aqui eu cito, por exemplo, o Brenner, né, que aqui a gente chamava de Robinho. Eu ainda estou com essa dificuldade, porque, por exemplo, hoje vocês aí de casa com certeza conhecem o Cuiabano. Só que enquanto ele treinava comigo, a gente chamava ele de Dudu.
E aí é diferente também ver na televisão lá como cuiabano. Se o senhor puder citar esses nomes hoje que são ali sucessos profissionais, eu diria, né, da escolinha. A gente tem o Mills, que eu citei, né, que teve na Europa, foi campeão pelo Botafogo. Se você assistir o filme do Pelé, que é um filme muito bonito, ele faz o papel do Didi. Ele está nesse filme do Pelé. Até o Mills foi um dos primeiros que saiu lá do Parque O'Hara, de família muito humilde. Uma vez nós trouxemos o Zico, que era ministro dos esportes, e tirou a foto do lado do Zico. Você vê o Mills de chinela havaiana do lado do Zico, assim, de uma humildade muito grande, né? A gente tem o Esquerdinha, que jogou muito tempo no futebol de campo com a gente, viajou e se realizou como jogador de futsal, teve na Europa, jogou pelo Barcelona, ganhou muitos títulos, hoje está em Cuiabá, junto com a família, um exemplo de pessoa, de ser humano, né? A gente tem o Alex, o apelido dele era Megueba, que vinha do pé da 90, e eu ria, a gente levava o Alex para fazer avaliação no Palmeiras, não sei. Ele só tinha uma calcinha jeans, daquela bem grudadinha. Era só aquela, eu falava, Meguebinho do céu, nós temos que arranjar outra calça. Moral da história, hoje ele joga na Europa, tá? Ele é um cara casado, teve no Santos, foi embora para a Europa, está muito bem. A gente tem o Kaká de Tangará da Serra, que também hoje joga na Europa. Um garoto de 1,90 m, que está fazendo um campeonato internacional muito bonito. A gente tem o Denilson também, que começou com a gente. Hoje está no Atlético Mineiro. A gente tem o José Wellington, que foi campeão com o Flamengo lá fora, campeão dessa Copa que eles estão jogando, que o Flamengo está até na final. E lá nós temos o Germano, que você deve lembrar dele, também está jogando pelo Flamengo. Nós temos o Luciano, que é profissional do Flamengo, foi campeão e está indo agora para o Bahia, acho que emprestado para jogar no Bahia, né? A gente tem hoje jogador no Corinthians, nós temos Arthur no Palmeiras. Eu deixei agora, há 3 semanas atrás, um menino de 9 anos no Palmeiras, que se mudou com a família, chegou ganhando uma ajuda de custo de 2.500. A família veio do Maranhão, do Nordeste, pais separados. O menino, quando chegou lá, você pode ir lá na minha rede social, tem ele chorando, sentado lá na sala do Palmeiras, que era o grande sonho dele, que ele é palmeirense. Tá? Nós temos agora jogador do São Paulo, que foram aprovados e já vão ficar. Agora tivemos avaliação ontem, que nós tínhamos 5 nomes, que foi aprovado e já vai para uma segunda avaliação. Eu acredito que dia 25 nós temos 5 subindo para o Fluminense. Então, assim, graças a Deus, Deus é maravilhoso, que a gente continua mandando muitos jogadores, continua revelando muitos jogadores para os clubes que vão trabalhar alto rendimento, que vai ter essa preocupação de trabalhar a alimentação, a questão psicológica, o fortalecimento familiar, porque são crianças jovens que têm que estar próximo dos pais. Então, assim, ao longo dos anos, tudo Deus indica para aquele projeto. Eu nunca trabalhei sozinho, eu tenho um grupo comigo extraordinário. Que bacana. Para você ter uma ideia, Guilherme, ontem nós tivemos a avaliação de São Paulo. O menino chegou, ele tinha um cachorro quente, que ele toma, um suco, na mesa ele tinha melancia e banana. Para todos, aproximadamente 250. Nós temos foto para mostrar. Todos os 250 fizeram avaliação e tinham lanche para eles lá, gratuitamente. E a gente fica muito feliz em poder oferecer isso. Que bacana. E no final das contas, né, profeta, eu já quero perguntar também qual que é o sentimento de ver um sucesso como esse, porque eu, por exemplo, treinava junto com o Dudu, que é o cuiabano, do Botafogo, e eu me lembro que na estreia dele no Grenal, Internacional e Grêmio, eu lembro que eu olhei pro meu pai na sala e, assim, parecia algo, né? Nossa, é o Dudu que estava aqui com a gente e olha só na televisão, realmente, né, um conhecido. E dentro de um espetáculo que é o futebol, uma arena lotada, qual que é o sentimento que o senhor tem quando vê um atleta como esse? Porque a gente sabe que a grande maioria deles vem de uma realidade que traz consigo uma dificuldade muito grande. Muitos deles vêm de uma realidade que a opção é muito limitada. E o pior, eu acredito que hoje um dos principais problemas que a nossa juventude enfrenta é a questão de referência. Hoje em dia, o jovem, ele olha muitas vezes o avô dele, o pai dele. Poxa, meu pai, meu avô trabalhou a vida toda, nunca tirou nada de ninguém. E essa dificuldade, às vezes, mal consegue colocar comida em casa. É o transporte coletivo superlotado para cima e para baixo. É o garoto doente, o pai dele horas com ele numa fila de UPA.
Então, enquanto isso, ele olha para o lado errado, para o lado do crime hoje, que avança muito, inclusive, no Brasil todo. E ele vê o quê? O criminoso de moto, o criminoso de carro, o criminoso vivendo bem. Então, como é o sentimento de ver um jovem hoje que vem dessa realidade, uma realidade extremamente difícil, uma realidade onde que as má influências estão o tempo todo querendo levar esses jovens, contaminar esses jovens, e de repente esse jovem vinga e se torna um grande profissional, uma pessoa extremamente conhecida no país todo. Qual que é o sentimento? Olha, primeiro eu tenho uma conversa particular, eu e o pai lá de cima, agradecendo ao Senhor, muito obrigado por ter colocado. Nós conseguimos. Porque eu falei no começo, se você lembra, tudo que está chegando lá é mandado por Deus. Sim. Eu sou um instrumento, como tem um monte de gente aqui na Terra que é instrumento de Deus. Mas a gente fica feliz de ver a transformação. Vou dar um exemplo, não vou falar nome, mas tem jogador que ele transformou mais de 40 familiares do lado dele, ele se tornando jogador profissional. Ele mudou a realidade dessa família toda. Isso para a gente é muito, muito feliz. A gente fica assim com uma felicidade muito grande, agradecendo a Deus por isso. Porque, olha, é muito difícil. Você colocou alguns diagnósticos, hoje é mais difícil. Ele fala, eu estou aqui com uma chuteira de 80 e o menino que não faz nada está com uma de 500. Então, na cabecinha dele, que ele não tem ainda uma formação para analisar o porquê que eu tenho de 500 e ele tem uma de 80, a gente tem que trabalhar muito. Nós, família, comunidade, projetos sociais e também escola. Porque se a gente se unir, Guilherme, a gente pode fazer muito mais. Com certeza. E não esquecendo de levar para a casa do Senhor. A gente tem que agarrar a Deus e pedir muita força, porque a gente pode mudar, transformar. Não é mudar muito não. Se você puder ajudar a transformar um do seu lado, começa por ele. E assim vai crescendo, ó. Porque nós somos feitos de energia, você sabe disso, né? Sim. E as energias positivas, elas se unem, elas se encontram. Que bacana. Como também as negativas. E a gente quer criar essa esfera do bem, a gente quer fazer muito mais. E a gente pode fazer muito mais, Guilherme. Uma coisa que eu ia fazer outra pergunta, só que aí veio na minha cabeça, porque é claro que no futebol há também essas pessoas oportunistas, né? Infelizmente, a gente sabe que o futebol hoje ali está trabalhando com aqueles jovens, com aquelas crianças e está trabalhando com o sonho. O jovem, além de ter o sonho ali de vestir a camiseta do seu clube, de vestir, quem sabe, um dia a camiseta da seleção brasileira, e jovem tem que sonhar mesmo, tem que almejar, tem que pensar alto. Da mesma forma, existem pessoas que exploram essas crianças, e posso aqui citar exemplos que a gente vê no Brasil todo, questão de pedofilia, né, questão de empresários que muitas vezes prometem e tiram dinheiro da família, né, conheço inúmeros exemplos. Qual que é a blindagem, enquanto professor, que o senhor pode fazer nesse sentido? Tem alguma orientação também sexual para esses jovens? De repente, idade com idade, de repente não deixar ali, né, nenhum adulto tentar fazer algo, prometer algo, e também para os pais, né, falando dos empresários que chega, conversa, fala muita coisa que muitas vezes são inverdades. Para você ter uma ideia, Guilherme, nas nossas viagens, você já viajou, a gente sempre viaja com um monte de pais junto. A gente tem um grupo separado. O menino Fraldinha tem um quartinho dele, do grupo Fraldinha. Lá vai ter uma mãe responsável. Hora do banho dele, esse pessoal vai acompanhar ele lá. Então a gente tem uma preocupação de deixar a criança ser criança. Que ela continua conservando dentro dela aquela infantilidade, aquele brilho especial de descobrimento, da maneira correta. Tudo tem a sua fase. Já é diferente de você trabalhar com um adolescente, o menino que está com 13, 14 anos. Então há uma preocupação da gente muito grande. Nisso a gente tem hoje no Rio de Janeiro uma casa, que quem mantém essa casa lá, que nos ajuda é a G7 junto com o Bebeto, que foi tricampeão mundial, jogou com o Romário, esse pessoal. Uma pessoa muito humilde, que ele está sempre fazendo palestra. A preocupação nossa ela é muito grande também. E não recebe só jogador da Escolinha do Profeta, ele recebe jogador do Brasil todo. Pra você ter uma ideia, depois que teve aquele problema lá do Ninho do Urubu, que morreu alguns jovens, o Flamengo numa loja. E nós temos uma casa próxima, para que os meninos possam fazer teste no Flamengo e ficar nessa casa, recebendo a refeição, com famílias responsáveis, todo mundo com autorização, todo mundo estudando. Então essa é uma preocupação muito, muito grande, para que a gente deixe a criança viver a fase dele.
E graças a Deus as pessoas colocam no meio do nosso grupo pessoas do bem, que nos ajuda muito, que nos ajuda muito. Porque infelizmente o mundo que a gente vê hoje é um mundo que acredito que nada mais surpreende, né? Então, infelizmente, até nesse meio, até num meio nobre, existem pessoas que de fato estão ali para fazer o mal. O senhor citou Bebeto. Eu achei muito bacana essa iniciativa dele colaborar, manter a casa lá, porque uma pessoa do tamanho dele, né, mega campeão, e de fato ter esse trabalho ali, né, de se importar com esses jovens, de ajudar de alguma forma. Como que é a relação junto com o Bebeto hoje? Olha, nós estávamos conversando aqui fora da câmera que os grandes para a mídia, eles são pequenos de humildade perto do pessoal que acha que é tudo. A humildade do Bebeto é extraordinária. Um homem que ganhou tudo, que tem hoje entrado. Pra você ter uma ideia, ele é cidadão de Dubai, ele tem um cartão que ele entra em Dubai em qualquer hora. Na CBF ele tem acesso, na FIFA ele tem acesso. O Guilherme, a humildade desse homem, ele me ajuda a entrar no carro, quando o carro é mais alto, ele vai lá, é muito, muito grande. E não é só o Bebeto, você tem Zico, você tem um monte de gente aí que você conversa com ele. A história do cara é internacionalmente, mas o homem é de uma humildade muito grande. Então essas pessoas, eles têm um brilho especial, até motiva os meninos, o homem que ganhou tudo e com essa humildade. Eles ajudam muito mais o Thiago, que é o presidente da G7. Hoje eles são um braço muito forte do projeto lá no Rio de Janeiro. Que bacana, eu acredito que é aquela coisa, né? O exemplo, ele arrasta, então tenho certeza que vai causar sim um impacto, e causa um impacto na vida desses jovens, olhar um grande campeão como o Bebeto com essas atitudes. E com toda certeza a humildade, ela é a essência de tudo, ela é a essência da vida. Então eu acredito que, eu falo por mim, né, conversando com algumas pessoas, quando você percebe que aquela pessoa ela tem a humildade, é prazeroso estar do lado dela, dividir as coisas ali, né? E como eu faço a pergunta para algumas pessoas, né, alguns convidados que vêm aqui, muitas vezes lideranças religiosas, enfim, políticos de diversos meios que inclusive entraram na política por defender suas causas, eu gostaria de perguntar o que o senhor pensa enquanto professor de projeto social, e a importância da gente ter mais professores de projetos ou até mesmo ex-alunos na política, porque a política, ela é onde as coisas de fato acontecem. A gente citou aqui o projeto do ônibus, por exemplo, citou o projeto de preparação para esses professores, citou o projeto de ter locais nos municípios para estar atendendo esses professores de forma gratuita, estar ensinando esses professores a reivindicarem, a buscarem recursos públicos para suas instituições, e realmente tudo isso acontece no meio político. Então, na visão do senhor enquanto professor, né, qual é a importância? Porque eu penso que para transformar uma realidade, a pessoa tem que ter no mínimo vivido aquilo ali, conhecer a realidade. Então, o senhor é contra ou favorável, né, mais professores, né, se jogando no mundo político, buscando seus espaços e defendendo suas causas? Olha, eu sou muito a favor. Primeiro que eu gosto muito de política. Não aquela política partidária que fica lutando, é Bolsonaro, é Lula. Não, não é isso. Eu acho que você conhece a realidade, nada melhor do que você ajudar a transformar. Então eu acho muito interessante o professor de educação física lutar pela sua classe. O pessoal da classe aí, do PCD, lutar pela sua classe, que muitas vezes é uma discriminação muito grande. Eu vou dar um exemplo, eu vivo isso, o Guilherme. O pessoal fala assim, olha, o cuiabano, ele saiu da escolinha do profeta. Aí o pessoal, quero conhecer o profeta. Não fala nada. Aí chega um velhinho de bengala que nunca jogou futebol, ele já olha assim, a gente vê pelos olhos. A capacidade do ser humano não está na perna. A capacidade do ser humano está aqui, Guilherme. Tem muita gente extraordinária fazendo coisa maravilhosa por esse mundo grande de meu Deus. Eu vivo isso diário. Então, assim, a gente tem que parar com essa maneira de julgar, tá entendendo? O negro, o deficiente, o idoso e tanta coisa que tem que se mudar na sociedade. Todos nós somos grandes. A terceira idade contribuiu muito por esse país. É justo que eles tenham uma aposentadoria digna, porque eles trabalharam muito. E nós estamos usufruindo disso hoje. Eu acho que os professores têm que entrar no mundo político, não só o professor, todo mundo que tem entendimento, que está vendo aí, para a gente mudar essa situação. Eu não tenho que ganhar como deputado e empregar toda a minha família. Eu posso até não votar em você, mas você ganhou como deputado, você representa toda a classe.
Eu tenho que torcer que o prefeito faça um bom trabalho em Cuiabá. Eu tenho que torcer que o presidente faça um excelente trabalho. Não é direita, não é esquerda. Isso é o meu pensamento. Eu acho que a política, se a gente fizer um trabalho bem feito, não tem nada que transforme mais rápido que as políticas sociais através de política. Destinar essas emendas impositivas para projetos como esse que a gente faz e tantos outros por aí pelo Brasil. Que bacana. Isso aqui é um depoimento, acredito que autêntico e extremamente importante, porque a política, ela realmente, atualmente, está muito complicada. Está complicado hoje em dia de você buscar dar sua opinião, né? E se realmente a gente tivesse mais pessoas, principalmente de forma técnica, defendendo causas específicas, eu tenho certeza que a política em si seria mais efetiva. Só que aí, é claro, entra muitas vezes você que está aí assistindo, a qualidade do nosso voto. Eu tenho certeza que, falando aqui não só de Cuiabá, mas do Brasil todo, para você que se comoveu com a história de um projeto social, tenho certeza que por aí tem muitos professores bons que poderiam estar sendo grandes representantes. Só que esse professor ele jamais vai conseguir chegar se o seu voto ele sair de você muitas vezes por R$100, por R$150, por R$300, por um pneu, por um carrinho de mão, por um caminhão-pipa. Então, aproveitando essa deixa, é até a importância do cidadão ter um voto consciente. Um voto realmente, né, da mesma forma que a gente faz a análise da classe política, que hoje em dia, a grande maioria, a gente sabe a situação que está, mas nós também temos a nossa responsabilidade. E isso passa por mim, pelo professor e por vocês aí de casa, então que a gente possa realmente estar analisando não só o nome daquela pessoa em si, mas o que ela defende, os projetos em si, fazer a nossa análise da forma que a gente achar melhor. E uma coisa interessante, profeta, que você falou, citou, por exemplo, aqueles outros professores do interior que também, de repente, têm uma deficiência ou algo do tipo, e nunca deram um toque na bola, né? E sabem tanto de futebol. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, e principalmente como o senhor identifica um jovem que é diferente. Falando inclusive até do futebol em si, ali dentro de campo hoje em dia. O senhor como olheiro também do futebol, né? Como o senhor vê que aquele jovem ali é diferente, o que ele tem que fazer em campo, qual que é o comportamento dele? O senhor também observa ele fora de campo, como que funciona? Existem alguns critérios importantes hoje para você avaliar um futuro talento. A relação com a bola, isso é super importante, tá? A liderança dentro do campo dele, a sua tomada de decisão, isso faz toda a diferença. E o quanto que ele não tem medo de errar, porque o simples todo mundo faz, dá um toquinho de lado, todo mundo toca. Agora, quando você vê o menino pegando a bola e parte para cima, e que ele usa a direita, e que ele usa a esquerda, e que ele quer vencer o jogo, e que ele fala que ele tem uma tomada de decisão, na maioria das vezes, correta, e que ele tem uma relação boa com a bola, esse menino tem uma grande possibilidade de se tornar um grande jogador no futuro. São vários fatores que vai implicar que ele chega, mas ele já tem uma coisa diferente dos demais. E engraçado, a gente trabalha muito fundamento. Nós falando de Cuiabano. Cuiabano é canhoto. A bola caía na perna direita dele, ele não chutava, apitava, chuta com a direita. E ele sacudia a cabecinha assim, meu Deus do céu. Hoje os caras batem com as duas pernas. Você vê um Breno chutando com as duas pernas, você vê um Valso batendo com as duas pernas, é ambidestro. Você vê um Cuiabano ambidestro, você vê um José Wellington. Então todos eles hoje trabalham com as duas pernas. Isso é trabalho. Não nasceu chutando com as duas pernas. Se o cara é ambidestro, porque ele foi feito trabalho nas escolinhas. E tem trabalho maravilhoso no Mato Grosso. Hoje estamos falando sobre a escolinha do Profeta, mas tem trabalho maravilhoso que deveria também ser ouvido, né? E que as pessoas tivessem a oportunidade. Eu nunca joguei bola, mas eu fiz curso com o Filipão, eu fiz curso com o Zagallo, eu fiz curso com o Luxemburgo. Engraçado que um curso que eu fiz com o Filipão lá no Paraná, e o pessoal ninguém perguntava, e todo mundo levantava o dedo, que eu não entendia. Ele falou assim, olha, faz igual o Profeta, tudo que ele não entende, ele pergunta. Ué, é a maneira de eu aproveitar, Guilherme. Eu Verdade. Não sei, eu quero que o cara explique para mim. Então eu aprendi. Então nós somos capazes. Que bacana. E o senhor citou, por exemplo, o grande campeão Filipão, e eu gostaria de perguntar para o senhor também que forma atletas sobre a situação atual do futebol brasileiro. É claro que aqui eu estou usando uma linguagem
até popular para dizer que o que a grande maioria das pessoas falam hoje no país, que olha, houve um tempo que o futebol brasileiro era mais envolvente, era um futebol mais alegre, e de repente hoje a gente encontra um futebol, vou usar essa expressão, um futebol mais quadrado. Todavia, eu penso que também é muito a influência da Europa, né, a globalização digital e acompanhando o futebol aqui, lá, e toda essa interação de um continente para o outro. O senhor acha que esse é realmente o caminho do futebol, um futebol mais coletivo, um futebol sem esses talentos excepcionais que a gente tinha, né? Ou de repente, por conta dessa influência, o jogador na categoria de base, por vezes chega lá o diferente, mas ele é mais retraído, de repente por alguma orientação da escolinha. O senhor tem a falar? Guilherme, respondendo essa pergunta, o futebol brasileiro tem que retroceder. Porque não adianta você querer copiar o Real Madrid, que são os melhores jogadores do mundo que chegam no Real Madrid. O futebol brasileiro tem que dar liberdade para o menino que antigamente descalço ia para a rua, colocava 2 chinelas, brincava, arrebentava o dedão, machucava, limpava e corria de novo, subia num pé de goiaba, caía, desenvolvia sua coordenação motora. Hoje você vê as escolinhas, não tem nada contra as escolinhas pagas, mas o menino fica ali jogando 20 minutos e 1 hora no celular. Nós temos que retroceder para a gente voltar a fazer os jogadores do passado, com uma técnica extraordinária. O Brasil ainda não fez um Zico. O mundo jamais vai fazer um Pelé. Ninguém vai ser o Ronaldinho Gaúcho com aquela técnica dele extraordinária que a bola colava no pé. Os meninos antigamente dormiam com a bola no pé. Hoje não, o menino prefere dormir com o celular até de madrugada, que está arrebentando muito. Eu estava uma vez, não vou citar nomes, o menino pegou a bola, fintou 2, fintou 3, chegou no gol, bateu, pá. O treinador parou, apitou, não, pode voltar. Eu não quero que você faça o gol, eu quero que você toque ali. Eu estou tirando a oportunidade do menino desenvolver a coisa mais importante, a técnica. Então, quando a gente pensar um pouquinho, os professores, os entendidos do futebol, e deixar os empresários que têm muito dinheiro mandar menos, o futebol brasileiro será um dos melhores do mundo de novo. Que bacana, eu fico feliz com isso porque é a minha opinião. Profeta, estamos caminhando para o final. Para mim, como eu disse, é uma satisfação enorme receber o senhor aqui, porque eu busco ser grato a todos aqueles, começando pelos meus familiares, minha esposa, meu pai, minha mãe, todos aqueles que colaboraram com a minha formação, e eu realmente tenho uma gratidão muito grande por você, né? Eu, meu pai, temos uma gratidão, um respeito muito grande, porque a gente sabe que nós não seríamos o que somos hoje se não fosse o trabalho. Então, mais uma vez, agradecendo a sua presença, e deixo o senhor se despedir também mandando uma mensagem para o pessoal de casa. Independente, né, de repente algo sobre o projeto social, de repente uma mensagem ali para quem está nos acompanhando até aqui, e pode ficar à vontade o que sair do coração. Guilherme, primeiro quero te agradecer, tá? Você sabe que eu amo vocês, vocês é família minha, e para mim é uma honra trabalhar uma geração do Juan e de tantos outros que vão lá que eu estou trabalhando, né? E dizer para essa audiência maravilhosa que você tem aqui que, gente, nada melhor do que servir. Vamos fazer o bem, vamos tentar amar mais, vamos esquecer muito, vamos esquecer as intrigas, as divergências políticas, as divergências religiosas. Vamos fazer o bem. Mato Grosso é um estado maravilhoso. A gente tem muito para crescer ainda. O esporte é uma ferramenta que transforma a vida de pessoas. E para mim foi uma felicidade muito grande estar falando com a sua audiência, com você, vendo nascer um grande comunicador. Sempre que você reivindicar, convidar, a gente vai estar aqui de braços abertos. Muito obrigado, viu? Sucesso. Que bacana. Obrigado, professor. Com toda certeza, agora é saber, né, se eu serei um melhor apresentador do que jogador atacante, né, professor? Olha, como atacante fez muito gol e como comunicador já está fazendo ótimos gols. Que bacana, professor, que na verdade também é um grande comunicador e sabe desenrolar também, né, professor? Estamos aí aprendendo. A você aí de casa que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado pela sua audiência. E é claro, eu te espero aqui no próximo Capital Entrevista com o Guilherme Oliveira. Um abraço!